Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Hoje, 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz. Essa festa desejada, querida por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, veio a ser realidade na Igreja por decreto do Papa. Foi justamente no dia 14 de setembro que se começou a exaltar liturgicamente a cruz. Alguém poderia perguntar, por que a cruz? Um objeto de tormento, de tortura, de morte, de ignomínia, de humilhação. No tempo de Jesus, a Palestina, totalmente invadida pelo Império Romano, haviam vários modos de tortura para que as pessoas que deviam alguma coisa pagassem com a vida. E quando Jesus foi julgado, quando Jesus foi condenado à morte, ele passou por torturas que por si só poderiam ter lhe tirado a vida. Como, por exemplo, quando lhe rasgaram as vestes e ele foi para aquele momento em que foi flagelado. Jesus poderia ter morrido ali porque eram chicotes com pregos e lâminas e o corpo da pessoa ficava completamente mutilado e havia um derramamento de sangue, um sangramento, hemorragia corporal intensa. Jesus poderia ter morto ali. A coroa de espinhos tinha como objetivo penetrar o crânio, mas também o cérebro e provocar hemorragias. Jesus poderia ter morrido ali. O peso da cruz de carvalho, de ébano, o que fosse de mais rigoroso, Jesus poderia ter infartado fulminantemente, levando a cruz sozinho. Tanto que aparece o Cirineu e eles pedem para ajudar porque sabiam do peso exorbitante da cruz. E o Cirineu vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Pouca gente sabe, mas a morte pela cruz não era de modo imediato. As pessoas ficavam dias crucificadas, amarradas no pulso e nas pernas. E ali, por conta do sol, do frio, da chuva, da fome, da sede, iam morrendo aos poucos. Os abutres vinham comer as pessoas ainda vivas. Os chacais pulavam até a altura para arrancar pedaços do estômago, perna, coxa. Jesus estava tão exausto que ele morreu às 3 da tarde. Jesus estava tão exausto com as etapas da via sacra que Jesus morreu logo, porque lhe aplicaram todos os sofrimentos que estavam constituídos àqueles que eram devedores da lei, malfeitores. A morte de cruz era o último estágio, era a última etapa, porque era a morte para malfeitores. Então colocaram Jesus para morrer a morte dos malfeitores, ou seja, daqueles para os quais não havia mais jeito. Então a cruz era temida, era um horror. Quando alguém sabia que alguém tinha sido escolhido para morrer crucificado, os familiares, amigos, pessoas conhecidas ficavam apavoradas porque era o pior tipo de morte, porque a pessoa ficaria horas, não é? Depois, quando a pessoa demorava muito a morrer, é que eles vinham quebrar as pernas, no caso dos ladrões, porque era sexta-feira e na hipocrisia dos romanos queriam respeitar o sábado. Por isso quebraram as pernas e provocaram logo a morte dos dois que com Jesus foram crucificados. Mas aqui, queridos irmãos, há um detalhe a ser salientado. Jesus tirou da cruz o emblema de maldição. Jesus restaurou o conceito de cruz. Jesus renovou a ideia da cruz. E o Calvário, que era o monte da maldição, transformou-se na Assembleia dos Santos. O corpo santíssimo de Jesus na cruz, o sangue preciosíssimo de Jesus escorrendo, tornou a cruz sacra, não mais um objeto de terror. Porque a cruz foi inventada, na verdade, pelos gregos e depois trazida
pelos romanos e os judeus passaram a conhecer como objeto de tortura. Então, porque Jesus morreu na cruz, ela é sagrada. Desconhecer isso, ignorar isso, não aceitar isso, é desconhecer a santidade de Jesus. É por isso que até hoje lutam para descobrir o cálice que Jesus tomou na última ceia, o famoso Santo Grau. Por quê? Porque tudo que Jesus toca, santificado está. Jesus na cruz santificou a cruz. Ela não é mais um símbolo de maldição, ela é agora um símbolo de salvação. Porque o Filho de Deus, deitado nela, crucificado nela, redimiu o mundo, oferecendo-se a si mesmo como holocausto de agradável odor ao Pai, morre por nós definitivamente, porque o sacrifício de Jesus é eterno, e agora aquele símbolo de maldição se torna um sinal sagrado, um símbolo sagrado. Lá em Jerusalém havia o Vale dos Crucificados, 30 pessoas, 40 pessoas eram crucificadas por dia, era comum. Então eles chamavam lá o Vale dos Crucificados, muita gente crucificada para morrer de fome, sede, por causa do sol, do frio, dos animais. Jesus foi levado ao Monte Calvário e ali posto para que a cidade toda visse, uma morte pública de todos conhecida, para elencar a salvação. O que nós católicos celebramos hoje é a redenção que Jesus nos trouxe por meio da forma com que morreu, crucificado. O que nós católicos celebramos hoje não é a cruz em si, mas Jesus na cruz. É Jesus que santifica a cruz, é Jesus que dá sentido à festa de hoje. O mártir do Gólgota ali está, para ser verdadeiramente aquele que justifica as nossas imperfeições e abre o céu para nós num sacrifício único e perfeito, agradável ao Pai. O que nós celebramos hoje não é a cruz, o madeiro em si, mas o que ele celebra, o que ele representa. Daí porque na Sexta-feira Santa nós temos a adoração da cruz. É uma expressão litúrgica, teológica. Nós adoramos Jesus na cruz. É isso que nós católicos cremos e devemos entender. Para os que não entendem, para os que não querem entender, porque tem dois tipos de gente, os que não entendem e os que não querem entender. Tem gente que você explicando entende, abraça e acabou a dúvida. Mas tem gente que definitivamente escolheu, eu não quero entender. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço milhares. Eu não quero entender o papel de Maria, eu não quero entender o papel dos santos, eu não quero entender o papel da morte de Jesus na cruz, eu não quero entender que ele é Deus, eu não quero entender que ele é Salvador, eu não quero entender que existe um purgatório, porque senão Deus não seria justo, mandando uns para o céu, outros para os infernos, e as virtudes da pessoa. E o bem que fez, independente do mal. Então diz Santo Ambrósio que o purgatório é uma necessidade moral de Deus. Tem gente que não quer entender o sacramento da Eucaristia, não quer entender, está ali, isto é o meu corpo, isto é meu sangue, mas eu prefiro pensar que tem uma simbologia. Eu prefiro pensar que Maria é apenas uma mulher de Israel, como qualquer outra. Eu prefiro pensar que o Papa é o líder mundial de uma igreja que está no mundo inteiro, mas que não é a igreja de Jesus. Não aceito, não quero, aí não tenho o que fazer, porque aí são os obstinados. E uma pessoa obstinada, ela não escuta ninguém. Você tem um amigo obstinado? Você tem um parente obstinado? Pare de discutir. Pare de brigar. Pare de tentar mostrar a verdade. Por quê? Porque a pessoa obstinada, ela não quer entender o que é óbvio. Tem gente que não quer entender. Vejam bem. Não quer entender. E porque não quer entender, vai morrer a vida inteira naquele determinado ponto. E ali acabou tudo. Isso é em matéria de religião, de política, de fé, de sociedade, de tudo. Né? O óbvio está ali, mas a pessoa teima em não entender ou não querer entender.
Então nós católicos não estamos adorando a cruz em si, mas porque nela morreu Jesus, por isso a palavra exaltação da Santa Cruz, que antes era um símbolo de maldição, de tormento, e agora de glória, de redenção. A cruz é passarela para Deus, a cruz é ponte para a eternidade, a cruz é símbolo dos vencedores, a cruz nos faz reconhecidos por Deus. Você usa uma cruz no peito, você tem um crucifixo em casa. Hoje é dia de você honrar o seu crucifixo, de lhe preparar um bom altar, um ramo de flores, acender uma luz, beijar o seu crucifixo no peito. Por quê? Você está com o símbolo da salvação. Você sabe que quando um sacerdote ou alguém autorizado pela igreja vai praticar o exorcismo, além da água benta, vai levando, portando em si o crucifixo, que é o terror do inferno, é o terror do demônio. Por isso, numa casa onde tem Jesus crucificado, Satanás não entra, Satanás não chega perto, Satanás não se avizinha. Por isso que nas igrejas pode ter toda a imensidão da decoração que Deus merece. O Senhor pediu um templo a Salomão e a palavra diz que Deus gostou do templo. Então as igrejas são bonitas porque elas são para o Senhor, mas toda igreja católica tem que ter a cruz, que é o símbolo do afastamento satânico. Uma casa que tem Jesus crucificado, e aí você precisa colocar Jesus crucificado na entrada de sua casa, não nos fundos, não no quintal, não nos quartos apenas, para dizer que aquela família tem dono, o Senhor Jesus. E aqui está o sinal da minha salvação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, ela é de outra religião, né? Ela dizia, irmão, se um parente seu tivesse sido morto, digamos, esfaqueado e alguém bateu a foto na hora, você andaria para cima e para baixo com esse retrato no peito? E eu disse para essa pessoa, a comparação é infeliz e a comparação é incerta, porque se algum parente meu, Deus livre, defenda, tivesse morrido de facada, como você está dizendo, e alguém tivesse fotografado e eu andasse com isso no peito, é uma loucura, porque aí não teria sido uma oferta de vida. Meu familiar tinha sido assassinado. Isso seria uma tragédia. Pois é o que vocês fazem, andando com Jesus na cruz. A tragédia. Não, aqui está outra história. Uma escolha livre, um porquê querer. Pai, se possível, afasta de mim a tua vontade, mas não se faça como eu quero, e sim como tu queres. Então aqui não tem de forma nenhuma a comparação de andar com uma tragédia no peito. Jesus quis a morte de cruz. Quando São Pedro vai dizer, Jesus diz que dará a vida em Jerusalém, Deus não permita, Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus. Então andar com a cruz não é andar com a tragédia no peito, é andar com um sinal de salvação. Tem gente que tem vergonha de usar a cruz, mas não tem vergonha de usar outros símbolos, inclusive não cristãos, não é? A cruz é um sinal de salvação, é um sinal de redenção. Se você anda com um crucifixo, você está mostrando que é cristão. Pelo menos nós esperamos que seja, não é? Acho que uma pessoa que anda com a camisa de um determinado time é torcedor daquele time. Não vai usar a camisa daquele time por deboche ou coisa parecida, não é? Mas está usando para honrar aquele time, seja ele qual for. Então, quando eu uso o crucifixo, por exemplo, a nossa aliança dos meus votos, ela é um crucifixo, é uma aliança em forma de crucifixo. Então, todas as vezes que eu beijo a minha aliança, eu digo para Jesus que eu estou renovando o meu sim a partir de sua cruz. É dela que me vem a salvação. Então, queridos irmãos, hoje é um dia de alegria, porque nós estamos celebrando verdadeiramente a história da nossa salvação, na exaltação da Santa Cruz do Senhor. Que você receba todas as graças, indulgências e bênçãos de hoje. Se você for para a missa, se você comungar,
Peça a Jesus o benefício, com certeza o sacerdote explicará, das indulgências do dia de hoje. Peça a Jesus as graças próprias da festa de hoje. Suplique a Jesus que conceda a você e a sua família as bênçãos próprias da festa da exaltação da Santa Cruz. Bendito e louvado seja a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Um abraço do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Christus Dominus.